o hormônio promotor do câncer. E se houvesse uma forma de reduzir talvez o principal hormônio que promova o câncer no seu organismo? Pois existe. Então fica aí, vamos aprender mais sobre o que a literatura médica científica tem a ensinar de como reduzir esse hormônio e por que pessoas com baixo nível desse hormônio não desenvolvem câncer. Prazer, sou o Dr. Eduardo Coraça, nutricionista clínico e sou apaixonado por trazer para você o que há de mais recente na literatura médica científica. Nada de achismos, nada do que eu acho, nada de ideologia, apenas o que há publicado. Se você não gostou, se você criticou o vídeo ou qualquer coisa do gênero, critica os cientistas. Critica os jornais médicos científicos de mais alto fator de impacto no mundo, porque não sou eu falando, eu só estou traduzindo e interpretando os dados para você. Bom, se você chegou agora no canal, não se esquece de assistir toda a playlist dos vídeos de câncer. Tem muita informação sobre diferentes fatores de estilo de vida e a prevenção e o tratamento do câncer em si. Mas o que muita gente não sabe é que o câncer tem alguns biomarcadores e algumas comorbidades que são correlacionadas ao câncer. Ou seja, se você sofre de sobrepeso ou obesidade, se você sofre de diabetes, se você sofre de síndrome metabólica, todos esses fatores vão aumentar a incidência do câncer. Assim como ter mais altos níveis de colesterol no sangue, ter maiores níveis de insulina, glicemia, tudo isso tende a ser oncogênico a longo prazo, tende a ser associado ao desenvolvimento do câncer. Então, como essa pesquisa mostrou, a insulina e o IGF-1 e hormônios anabólicos são correlacionados ao câncer. Desde invertebrados, ou seja, do início da vida na Terra, mosquinhas de fruta, minhoquinhas, já tem um hormônio chamado IGF-1. É o hormônio quente na atualidade na ciência sobre o câncer. Mutações que reduzem a sinalização da insulina e do IGF-1 aumentam o tempo de vida em até 2 vezes e mantém o animal ativo e mais jovem, muito mais longo do que o normal. E o sistema de sinalização da insulina e do IGF-1 é um sistema ancião, altamente conservado através da evolução, que coordena crescimento, diferenciação e metabolismo e responde a mudanças nas condições do ambiente e da disponibilidade de nutrientes. E em seres humanos nonagenários, ou seja, de 90 anos, tem baixos níveis de glicemia, um indício de melhorias na sensibilidade à insulina, ou seja, a diabetes e problemas na sinalização da insulina, que são as coisas correlacionadas com a diabetes, prejudica sua longevidade e os níveis desse hormônio IGF-1, que é o hormônio quente do câncer. Em 2011, saiu uma matéria no New York Times. Pessoas de um vilarejo no Equador mantêm o segredo da longevidade. Mais especificamente, pessoas com a síndrome de Laron. Você pode ver nas fotos, Isso, na verdade, é o pai dessas crianças, acho que com 60 ou 70 anos, e mesmo assim ele mantém o mesmo tamanho delas. E um cientista famoso que eu já apresentei aqui no canal várias vezes, o Dr. Walter Longo, e 2 pessoas com síndrome de Laron. Eles têm uma mutação no gene que produz o receptor para o hormônio de crescimento. O receptor é literalmente uma proteína que vai na parede da célula, na parte de fora da célula, que deixa o hormônio se ligar. Por não ter esse receptor, o hormônio não consegue fazer o seu papel, enviar a mensagem para a célula para crescer, como já diz o nome, hormônio de crescimento. E o mais interessante é que pessoas com a síndrome de Laron não desenvolvem câncer, enquanto pessoas na mesma cidade, tendo os mesmos hábitos, desenvolvem o câncer. É impressionante como eles podem ter péssimos hábitos, a dieta usual, e mesmo assim não desenvolver essa patologia. Mais especificamente, a glândula pituitária produz o hormônio de crescimento, ou HGH, Human Growth Hormone, que é enviado para o fígado e obviamente vai produzir esse IGF-1. O IGF-1 seria a forma ativa do GH. Então, o que acontece? Eles têm uma deficiência congênita de IGF-1. Ou seja, por um erro de nascença, um erro genético, eles não produzem o receptor e até mesmo têm baixo
baixos níveis desse hormônio circulante. O mais interessante é que a síndrome de Laron acaba protegendo eles de câncer, diabetes, até mesmo de doença cardiovascular, simplesmente por reduzir esses fatores de crescimento. Quando esses fatores de crescimento estão ligados, os fatores de reparo estão desligados. Ou seja, ou a gente cresce ou a gente repara. O corpo não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E o que liga esses fatores de crescimento e o que desliga esses fatores de reparo? Principalmente comida. Ou seja, o estado alimentado e o estado não alimentado, que seria o estado de jejum. Mas eu vou explicar um pouco mais sobre. Fica até o final para você entender como reduzir esse hormônio promotor do câncer. Já se inscreveu no canal? Não se esquece de se inscrever e apertar o sininho para receber nossas atualizações. Além disso, comenta, compartilha, senta o dedo nesse like, deixa eu saber nos comentários se você sabia que altos níveis de insulina é promotor do câncer. E altos níveis de insulina acaba também auxiliando altos níveis de IGF-1, do principal hormônio promotor do câncer. Você sabia disso? Que dependendo do que você come, você pode estimular esse hormônio e promover o câncer? Então, os tumores e células transformadas, células que estão se tornando cancerígenas, mostram aumento na quantidade de receptores desse hormônio e melhorias na ligação desse hormônio ao seu receptor. Mas eles começam, o que a farmacologia e a medicina usual começa a fazer? Desenvolve agentes bloqueadores de IGF-1, sendo que a gente sabe que o IGF-1, na verdade, não precisa estar alto. Fatores de estilo de vida reduzem o IGF-1, sem você precisar de tratamentos sintéticos, ou seja, sem você precisar de remédios. E aqui outra foto de pessoas dessa vila com síndrome de Laron e os pesquisadores que descobriram essas pessoas. Então o que acontece? Com baixos níveis desse hormônio, você tem mais a morte programada celular, ou seja, as células que estão erradas, as células que estão cancerígenas, as células que estão prejudiciais ao organismo, antigas, velhas, o organismo consegue matar, mas só quando esse hormônio está baixo. E também quando esse hormônio está baixo, ele consegue reduzir o estresse oxidativo, ou seja, o aumento nos radicais livres, que eu já falei em vários dos vídeos aqui, até tem um vídeo sobre inflamação e estresse oxidativo no canal, aperta no card. Mas o estresse oxidativo também é um fator muito importante para a carcinogênese, porque quanto mais radicais livres no seu organismo, mais dano ao seu DNA. E como a gente tem menos radicais livres, como a gente tem menos estresse oxidativo? Bem simples. Plantas são ricas em antioxidantes, 65 vezes mais antioxidantes do que produtos de origem animal. E obviamente a gente nem vai entrar em industrializados, porque sinceramente, industrializados eu nem comento aqui no canal. O sangue dessas pessoas com síndrome de Laron, mesmo quando expostas aos radicais livres, no caso o oxidante peróxido de hidrogênio, tem menores quebras do DNA. E mesmo quando o DNA é danificado, elas eram muito mais prováveis de cometer suicídio, a apoptose. Ou seja, o sangue das pessoas de Laron é mais protegido contra o câncer. Mas, por mais que você não tenha essa deficiência congênita, você pode reduzir esse hormônio e se prevenir do câncer e do dano ao DNA, sim. Eu vou te ensinar no final do vídeo. Então, como essa pesquisa mostra, na verdade, essa pesquisa é para desenvolver drogas para reduzir os níveis desse hormônio, do IGF-1. Mas pesquisas atuais mostram correlação dos níveis séricos no sangue de IGF-1 e tumorigênese, ou seja, da geração de novos tumores, ao estimular proliferação e diferenciação e inibir a apoptose celular de células normais e cancerígenas. Ou seja, o IGF-1 estimula a proliferação das células e inibe a sua morte, porque as células do câncer precisam ser mortas, células velhas precisam ser mortas. Então a apoptose é um obstáculo para o câncer quando ela é inibida. Altos níveis de IGF-1 são correlacionados principalmente com os cânceres que causam mais óbito no mundo, como de mama, cólon e próstata. E o que leva a maior síntese desse IGF-1? O que leva a maior produção interna, né? Que a gente chama de biossíntese ou produção endógena? Maior ingestão proteica. Sim, quanto mais proteína, existe maior biossíntese hepática de IGF-1. Ou seja, o corpo faz dentro do fígado esse hormônio. Cuidado qual o tipo de proteína que você ingere. Essa que é a questão. Nós sabemos que onívoros têm maiores níveis de IGF-1 do que vegetarianos. E vegetarianos têm maiores níveis de IGF-1 do que veganos. Sim, quanto menos proteína,
menos IGF-1. Como essa pesquisa do Luiz Fontana, que eu já mostrei aqui num outro vídeo no canal, muito se fala sobre restrição calórica para reduzir a incidência de doenças. E a gente já sabe que restrição calórica é um fator que auxilia o corpo a se prevenir. Mas ingestão proteica, eles estão vendo hoje em dia na ciência como talvez mais importante que a ingestão calórica em si. Então, o Luiz mostrou que ele conseguia reduzir de 194 nanogramas por mililitro para 152 nanogramas por mililitro desse hormônio. Melhorar a proporção do IGF-1 para IGF-BP3, de uma proteína ligadora desse hormônio. Ou seja, reduzir proteína para uma dieta normoproteica, para uma quantidade natural, né, a normal, de 0,95, que eu já acho que é bastante, né, o usual, a não ser que você seja um fisiculturista tentando crescer músculo e, obviamente, você vai ter os efeitos prejudiciais do IGF-1, é só comer menos proteína e esse IGF-1 é reduzido. E aí a gente não só fala do IGF-1, como a mTOR, o alvo mamífero da rapamicina, que é o que anda lado a lado com o IGF-1. Não é um hormônio, na verdade é uma proteína, mas também uma das vias de sinalização. É um dos mecanismos de proliferação celular. E o que liga essa mTOR? Literalmente, o corpo tem mecanismos de sensibilidade de nutrientes. Quando ele vê na corrente sanguínea um estado muito alimentado, com muita caloria, com muita proteína, né, com muito carboidrato, muita proteína, o que ele faz? Ele pensa que é a hora de crescer. É como se você chegasse num pedreiro. Se você dá muito tijolo de construção para ele, ele entende, vou construir, vou construir. Se você tira os tijolos de construção da obra, ele pensa, vou reparar, vou reparar. É mais ou menos assim que o nosso corpo age. É difícil traduzir esses termos científicos e fazer o vídeo e ainda explicar eles direito, mas estou tentando. E o que estimula principalmente a mTOR? Os níveis de leucina. Ou seja, não é só uma dieta hiperproteica, não é só a quantidade de proteína, mas de um aminoácido específico. A leucina é um dos aminoácidos que são ricos principalmente na proteína animal. E é isso que as pessoas não entendem. O que estimula essas vias de crescimento, como a mTOR e IGF-1, são principalmente a metionina e a leucina, que são aminoácidos muito ricos na proteína animal. Proteína vegetal tem menos e fica aí até o final para te dizer qual alimento que tem menos desses aminoácidos para você auxiliar a prevenção contra o câncer. Ou seja, o organismo é muito inteligente e se ele vê os níveis de leucina na corrente sanguínea caindo, ele entende que não tem energia, não tem combustível para continuar a síntese de proteínas, para continuar produzindo mais células e mais estruturas, né? E obviamente ele entra num modo mais de conservação. Então, para evitar o desequilíbrio energético ou morte, o que o corpo faz? Ele vê que tem pouca quantidade de comida na corrente sanguínea, então as células rapidamente suprimem esses programas de síntese, esses programas de crescimento, de biossíntese, e aumentam a reciclagem de proteínas envelhecidas e organelas, são os compartimentos da célula, para fornecer uma fonte interna de energia. Ou seja, o corpo entra literalmente em jejum. Ele sabe o que está acontecendo. Quando ele vê pouco nutriente, ele entra no modo de conservação e reciclagem. Quando ele vê muito nutriente, ele entra no modo de proliferação. Isso que é o inteligente do jejum. Mas não é só o jejum, é a sua alimentação. Os alimentos que você escolhe diariamente podem conter mais calorias e mais proteína. Se você escolhe uma dieta mais saudável, mais natural a nós, você tem menos caloria e proteína. Sim, você cresce menos. Digamos, se você quiser virar um fisiculturista, talvez não funcione tão bem. Mas se você estiver preocupado com saúde, longevidade e prevenir o câncer e doenças crônicas, sim, reduzir a quantidade de proteína e calorias totais funciona drasticamente bem, como a ciência tem mostrado. Então, olha que legal essa pesquisa publicada na Cell, um jornal médico-científico, um dos mais tops do mundo, mostrando o controle da TOR, dessa alvo mamífero da rapamicina, reduz a incidência de câncer, doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, doenças autoimunes, entre outras. E desregulação do controle aumenta doenças. Aí, o que eles fazem? Eles querem não só produzir remédios para reduzir os níveis de IGF-1, como eles querem produzir remédios para inibir a TOR. Eles querem produzir literalmente remédios para tudo, mas a gente sabe que existe uma forma muito simples
e sem efeitos colaterais de reduzir IGF-1 e TOR. Aí eu abri outra pesquisa publicada no Jornal de Hematologia e Oncologia, mostrando que esses remédios que inibem a mTOR têm muitos efeitos colaterais. E alguns têm efeitos colaterais tão sérios que precisam ser descontinuados nas pesquisas. Ou seja, o paciente começa a passar tão mal, começa a ter tanto problema, que eles não conseguem nem conduzir a pesquisa com o remédio. Aí eles sugerem que eles precisam entender os mecanismos que estão causando problemas para melhorar o remédio. Mas vamos lá, os remédios podem causar fadiga, irritação na pele, complicações metabólicas, aumento da glicemia, dos triglicerídeos, do colesterol, trombocitopenia, anemia, náusea, estomatite, anorexia, dispneia, vômito, problemas gastrointestinais como diarreia, problemas na pele. Calma, mas realmente precisa desses remédios para inibir a TOR? E aí eu abro outra pesquisa. Uma intervenção dietética para reduzir os níveis séricos de IGF-1 em pacientes com câncer de mama. Então, reduzindo a proteína com dieta mediterrânea, limitando proteínas e calorias. Sim, o que eles fizeram? Colocaram as pessoas de uma dieta mediterrânea riquíssima em produtos de origem vegetal, principalmente usando alimentos menos calóricos, né? E reduzindo drasticamente a proteína. Porque eles mesmos citam um artigo do Fontana, né? Que eu mostrei ali atrás, mostrando que um dos fatores muito importantes para a redução da TOR e do IGF-1 é reduzir quantidade de proteína. Então, fatores de estilo de vida que são ligados à resistência insulínica auxiliam ao aumento da incidência do câncer de mama. Então, quais são os fatores prejudiciais para a resistência insulínica? Muita insulina no sangue, muito altos níveis de IGF-1, gordura abdominal, alta ingestão de calorias, a dieta usual é extremamente rica em calorias e pobre em nutrientes, consumo de leite e baixos níveis de atividade física. Então, eles colocaram dois grupos, um grupo de mulheres com câncer de mama numa dieta mais saudável, de baixa quantidade de calorias, e mulheres num outro grupo controle, uma dieta mais usual. E o que aconteceu? Elas tiveram redução significante nos níveis de IGF-1 e outros marcadores de IGF-1, como as proteínas ligadoras de IGF-1 e a proporção de um para outro, ou seja, vários fatores que vão reduzir os níveis desse hormônio promotor do câncer no seu sangue. E ainda melhoraram parâmetros metabólicos e antropométricos, ou seja, de medida, né? Reduziram a gordurinha em geral, né? E melhoraram o metabolismo. E eles concluíram a pesquisa falando: nós sentimos que é o momento para oferecer recomendações para mulheres com alto risco de câncer de mama sobre seu estilo de vida. Então, bem simples, pessoal, como que a gente conclui o vídeo? Quais são as formas de reduzir o IGF-1? Insulina e mTOR, que são esses fatores muito importantes para o desenvolvimento do câncer. Frutas e vegetais. Essa é a principal conclusão. Por quê? Porque frutas e vegetais são os alimentos mais de baixa caloria na natureza. Frutas são os alimentos, junto com raízes, mais baixa quantidade de proteína na natureza. E também o perfil de aminoácidos, ou seja, a quantidade de lisina, metionina, também é baixo, que vai reduzir a proliferação celular. Frutos e vegetais são ricos em água, por isso que eles são pobres em proteína. A pessoa pensa, a melancia tem açúcar. Não, melancia são 30 calorias a cada 100 gramas. 95% dela é água, não é caloria. Frutos e vegetais também têm atividade anti-câncer devido aos seus compostos bioativos. Como a gente falou, tem muito fitonutriente, muito nutriente das plantas, que vai usar várias vias metabólicas, hormonais, genéticas de prevenção do câncer. Vai ligar, né? Frutos e vegetais também são ricas em pré-bióticos, probióticos e, portanto, fornecem pós-bióticos, ou seja, eles têm muita fibra, que aí essa fibra, né, vai alimentar, e também eles vêm com não só a fibra, mas com os micro-organismos que vão alimentar nossas bactérias intestinais, que por sua vez vão produzir metabólitos, ou seja, cocô de bactéria que tem atividade anti-câncer dentro de você. E finalizando, só pensa, por que as zonas azuis, as civilizações mais saudáveis e longevas do mundo, têm a menor incidência de câncer do globo? Simples. Todos nós sabemos que eles têm uma dieta pobre em proteína, rica em alimentos de origem vegetal. Você quer seguir o exemplo de quem? Das civilizações que têm menos incidência de câncer, ou usar os meios usuais, como dieta low carb, rica em proteína, ou tentar ir para os remédios que causam inúmeros efeitos colaterais
E mesmo com todos os remédios para o câncer, nossa civilização continua com uma alta incidência de câncer. E aí, finalizando com uma citação do Dr. Kevin Wesselson, algumas pessoas acham que a dieta baseada em vegetais é extrema. 500 mil de pessoas nos Estados Unidos têm seu peito aberto com bisturi, uma veia tirada da sua perna e essa veia tirada da perna costurada na sua artéria coronária. Algumas pessoas diriam que isso é extremo. Ele tá zoando. Ao invés de comer saudável, a pessoa prefere passar por uma cirurgia de peito aberto, tirar uma veia lá de baixo, costurar no coração para desobstruir a artéria, ao invés de simplesmente desobstruir a artéria comendo mais saudável. Pense qual é o resultado que você deseja. Então, gostou do vídeo? Começa compartilhando, comentando, dando um like, postando seus comentários aqui embaixo, se cadastrando no canal e apertando o sininho para receber nossas atualizações. E, se você quer me ajuda como nutricionista clínico, fica ligado nos nossos 7 livros já publicados, nosso atendimento nutricional online, nossos cursos online e nossos retiros presenciais, o próximo sendo janeiro, aqui no Espaço Saúde Frugal, 5 dias aprendendo comigo. Te espero por aqui. Muita saúde frugal, Dr. Eduardo Coraça. Até a próxima.